Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo jóia? Nós já falamos de 4 ferramentas que ajudam no desenvolvimento da inteligência emocional. Falamos da análise do perfil comportamental, do diário de percurso, falamos de frequência vibracional e no último encontro nós falamos da auto-hipnose. E eu queria saber como é que isso está ajudando vocês, se vocês estão envolvidas com essas ferramentas, se vocês estão aplicando esses conhecimentos, esses conceitos, ou se foi apenas algo que passou pela vida de vocês e já faz parte do passado. Qual é a experiência de vocês? Para mim, por enquanto, tem sido só uma experiência que passou. Tem passado, né? Tenho vivido. Mas não parei ainda para pôr em prática. E quando é que você vai fazer isso? Pode ser final de semana? Não, quer dizer, quando, a partir de quando, né? Porque isso não é uma coisa que você, não é uma coisa que você faz um dia. Isso tem que se tornar uma rotina, né? Na vida de cada um. Porque o objetivo disso tudo, eu quero que vocês entendam o seguinte: isso trata-se de uma, vamos dizer, não sei se a palavra está correta, mas eu vou usar a palavra modelação. Emoldurar, esculpir uma nova pessoa, dar uma nova forma a essa pessoa. Porque há de se supor que essa pessoa não tem os resultados que ela gostaria de ter. Por quê? Porque o comportamento dela não é condizente com os resultados que ela gostaria de ter. E quando a gente usa ferramentas de coach, essas ferramentas então vão, vamos dizer assim, essa ferramenta faz o papel de uma forma, onde algumas sobras têm que ser cortadas, algumas faltas têm que ser adicionadas, né? Então essas ferramentas elas têm o propósito de nos dar um norte, mas elas têm que ser aplicadas no nosso dia a dia. Por exemplo, nós falamos das 10 características do comportamento empreendedor. Quem saberia me dizer quais são essas características? Eu não. As características não foram colocadas assim apenas para uma informação, para que vocês saibam, os empreendedores têm características comuns. Não. Essas características foram colocadas para que vocês conheçam essas características e modelem essas características. Mas isso tem que ser um exercício diário, porque senão o nosso encontro semanal não vai produzir efeito nenhum. Nós vamos passar o tempo conversando, isso é motivador enquanto estamos aqui. Mas terminou o nosso encontro, todo mundo volta para a mesma rotina, volta para o mesmo eu, e esse mesmo eu não vai levar vocês aonde vocês querem chegar. Vocês concordam comigo? Então, quem está aqui de fato em busca de uma mudança? Eu gostaria de saber. Eu preciso. Eu preciso. Como é que eu digo assim? Vamos dizer assim, criar uma lista, sabe? Um passo a passo, para eu conseguir organizar o meu dia. Eu não consigo. Simplesmente acaba o meu dia e eu percebo que, além de dirigir aqui, eu não fiz mais nada. Mas isso é autossabotagem, né? Sim, sim. E quem é que vai romper isso para você? Não, então, eu sei que sou eu só não sei como eu vou fazer isso. Mas se você experimentar sentar, né, tirar um momento para dedicar a isso, será que as coisas não começam a acontecer? Eu acredito que sim. Então coloque na tua agenda diária um tempo, e você vai ter que fazer o esforço necessário, né? Mas esse tempo tem que ser sagrado, seja de 1 hora, de 2 ou de meia hora. Mas nesse tempo você vai ter que se dedicar à automodelação, tá? Sim. E precisa de ferramenta? Me pede, eu estou colocando as ferramentas ali. O começo de tudo é ter na mente quais são as características de um empreendedor de sucesso. São 10 características. E quais características que eu não tenho? E como é que eu vou desenvolver essas características? Essa informação está dentro de cada um de nós. Todos nós temos. Na semana passada nós falamos muito do nosso eu interior, do terceiro eu, né? Citei alguns casos
algumas experiências aí de hipnose, de regressão, enfim, quem participou lembra disso aí. Então, toda essa informação está dentro de nós, só nós precisamos dar voz a esse eu interior, porque ele tem dificuldade, né, de expressar o que precisa. A dificuldade está mais porque nós não ouvimos, e para a gente ouvir a gente precisa silenciar, a gente precisa parar com tudo, precisa silenciar essa mente racional, esse eu humano, né, esse eu matéria, e a gente tem que se afastar de tudo, até de leitura. Nesse momento a gente não vai ler livro, não vai ver televisão, não vai ver redes sociais, tá? Mas vai buscar dentro desse eu as respostas para aquilo que nós precisamos. E as respostas estão aí. E se elas não estiverem, esse eu vai cuidar de formular a pergunta certa para você encontrar essa resposta. Voltando a essas ferramentas, nós temos as características do comportamento empreendedor, temos a análise do perfil comportamental. Depois que eu publiquei ali a devolutiva, e foi uma coisa pequena, quem voltou a ela para olhar, para se avaliar, fazer uma autoavaliação e dizer, poxa, eu preciso corrigir nisso, e elencar os fatores, né, que precisam ser aprimorados. Alguém fez isso? Assim, uma coisa que eu não fazia é organizar minha agenda. Era meio que o oba-oba, assim, o que aparecia, o que não aparecia. E agora eu tenho a minha agenda planejada. Semana, assim. É uma ferramenta poderosa, Karine, já é um grande começo, tá? Porque uma coisa é você navegar num rio remando, sabendo para onde você quer ir. E outra coisa é você botar os remos dentro do barco e deixar a correnteza te levar. Então, quem não tem agenda e quem não tem programação de horário, não estabelece prioridades, não define metas, é como aquele que está no barco e os remos estão dentro do barco e deixa a correnteza levar, né? Então, a agenda é algo assim uma ferramenta extremamente poderosa. E eu vi que com isso eu acabei me obrigando a buscar mais coisas, como se minha agenda ficou mais livre, organizada, assim. É porque a partir do momento que você começa a priorizar aquilo que realmente é importante, né? Você vê que o tempo já começa a sobrar, né? E aí vem uma outra ferramenta, que é o diário de percurso. Se alguém não quiser escrever, tudo bem, mas então faça isso mentalmente. Tenha um encontro consigo mesmo e para fazer essa descrição. O que eu fiz hoje que me deixou feliz? O que é que, poxa, hoje valeu a pena? Porque se hoje não valer a pena, amanhã será mais um dia que não vai valer a pena. E depois de amanhã, mais um dia. E não tem ninguém no mundo que faça isso por vocês. Fazer o dia de vocês valer a pena. É só vocês, entendeu? E às vezes nós somos seduzidos por sessões de coach achando que sessão de coach opera milagre. Não. A sessão de coach ela mostra que o milagre é a própria pessoa, mas ela tem que se despertar para ser o próprio milagre, tá? Aí vem a outra ferramenta, que é a frequência vibracional. Em que frequência você está vibrando no decorrer do dia? A frequência de, eu vou falar, olha só, é bem simples isso, mas existem duas frequências. Eu vou falar com aquela pessoa e vou apresentar ela uma grande oportunidade, e se ela aceitar essa oportunidade, se ela abraçar essa oportunidade, sorte dela. Se ela não aceitar essa oportunidade, eu vou partir para outra pessoa, porque a única pessoa que vai tomar prejuízo nisso é a pessoa que recusou a oportunidade que eu vou apresentar para ela. Essa é uma frequência vibracional. Agora, quando você vai para esse encontro com um sentimento de súplica, né, como que você tivesse que implorar para a pessoa, eu preciso que você se cadastre na minha rede e tal. Você já está numa frequência vibracional muito baixa e ela não vai se engajar nessa frequência vibracional. Tá? Então eu preciso que vocês entendam bem isso para começar a trabalhar esse comportamento. Isso vem de dentro para fora, não tem jeito, vem de dentro para fora, tá? Isso eu já comecei a notar que eu faço diferente também. Agora eu mando um áudio em pé, andando, né, falando, se falar com uma pessoa, eu não vou como se... Eu falo com ela como se eu fosse fazer um favor pra ela.
E apresento Exatamente. os olhos, apresentar a oportunidade. Não vou mais como se fosse ela me fazer o favor de entrar na minha equipe e ela vai me ajudar. Não, eu que Muito estou bem. ajudando ela, eu estou abençoando a vida dela, né? É você que está fazendo bem para ela, tá? Isso. Então eu não me calo. Hoje eu não tenho medo, não tenho vergonha mais de falar, porque eu acho que é eu que estou fazendo para ela, né? Corretíssimo. Muito bem. Parabéns. Então, fica essa pergunta, né? A Karine já procurou responder. Eu quero repetir a pergunta, não há necessidade de vocês se manifestarem. Não precisa responder para mim, mas eu quero que vocês respondam para vocês mesmas. A partir de agora, e procure responder isso todos os dias. De que maneira você está implementando, né, todos esses conceitos na tua vida? De que maneira você está colocando isso em prática? De que maneira você está fazendo isso se tornar uma rotina na tua vida? Nós deixamos uma lição, aí uma tarefa para casa da semana passada, que era a frase do Michelangelo, que disse que ele via o anjo no mármore e depois ele cuidava só de libertar esse anjo, né? E a libertação se dava ali pela marreta, pelo ponteiro, que ele fazia a escultura no mármore. E a tarefa é que vocês me dissessem como foi a experiência de ver o seu anjo, né, no bloco de mármore, e se você conseguiu dar as primeiras marretadas em busca da libertação desse anjo, né? Quem já começou a dar essas primeiras marretadas? Foi a tarefa da semana. E aí, alguém me fala sobre isso? Vocês entenderam esse conceito? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Eu fiquei um pouco na dúvida de saber, assim, é como se essas palavras fossem meio que fora do meu vocabulário, assim. Se você conseguir trazer para uma fala mais simples para eu tentar entender, assim. Tá. Pense no que você quer construir como se fosse uma obra de arte. A vida é dura, a vida é cruel, é o mármore. É frio, é difícil de trabalhar, porque não é fácil esculpir no mármore, tá? É difícil. Exige dedicação, perícia, conhecimento, cuidado, habilidade, tato e persistência. Então, a ideia que eu quero transmitir para você é a seguinte: visualize, né? Ele viu o anjo no mármore, quer dizer, era apenas um mármore, mas ele viu lá uma obra de arte, falou, pô, aqui eu posso esculpir um anjo. Então, olhando para a vida, o que você pode esculpir, o que você pode construir na tua vida, o que você consegue ver ao longo dos anos. Daqui a 5 anos, você vai estar morando numa casa muito bacana, tendo um carro muito bacana, porque você conseguiu determinados resultados, ou você consegue ver que daqui a 5 anos você vai estar na mesma situação, na mesma condição, não evoluiu nada, e o tempo passou e nada aconteceu, tá entendendo? Então eu quero isso, que vocês imaginem o futuro de vocês. Feito o que eu quero construir, aonde eu quero chegar. Feito isso estando... Isso é importante estar no papel, mas isso é muito mais importante estar na mente. Se tiver no papel e não tiver na mente, não vai acontecer nada, tá? Agora, é como se fosse meta. Isso, né? O que obra você quer construir da tua vida? O que você quer fazer da tua vida, né? Bom, você estabeleceu o que você quer, aí você vai agora estabelecer quais são as primeiras marretadas, quais são as primeiras perfurações que você vai fazer nesse mármore. Quer dizer, quais são as primeiras atitudes que você vai dar, quais são os primeiros passos que você vai dar em busca de alcançar esse resultado. Eu visualizo, assim, todos os dias, assim, eu sempre tento pensar daqui 5, daqui 10 anos, né? As crianças, os filhos, como que eu quero que eles estejam, né? Escola boa, eu estou em construção, a casa também. Então eu sempre estou pensando assim, o que eu preciso para alcançar isso o mais rápido possível. Uma casa boa, bom, poder sair já. Então isso é uma coisa que eu sempre estou... tá sempre na minha mente, assim. Eu preciso fazer isso por eles, eu preciso buscar isso por eles. Como se fosse para anteceder, né? Por exemplo, uma coisa que demoraria 10 anos, eu preciso acelerar o processo em 5 anos.
Bacana, muito bacana. Por que eu estou insistindo nisso, gente? Vou falar para vocês. Porque o cérebro, ele não distingue fantasia de realidade. Para o cérebro, o chamado sistema límbico e o sistema reptiliano, eles não distinguem isso, o que é realidade e o que é fantasia. Tanto é que se você estiver sozinho em casa à noite assistindo um filme de terror, você sabe que é apenas um filme. O teu consciente sabe. Mas quem é mais poderoso? É o teu consciente ou é o teu subconsciente? Se você pensa de ir na cozinha buscar alguma coisa para comer, você não vai ter coragem. Isso acontece com a maioria das pessoas. Por mais que você saiba que aquilo não é verdade, você está morrendo de medo. Porque o teu subconsciente não distingue realidade de fantasia. Então, quando você começa a imaginar coisas, você começa a fantasiar na tua mente, você tira um tempo para isso, imaginar uma viagem, imaginar a casa, imaginar a alegria de chegar, digamos, em Paris, de chegar na Torre Eiffel, enfim, a alegria das tuas conquistas, o teu cérebro subconsciente, ele vai entender que isso é realidade, tá? Quando ele entende que isso é realidade, começa então a ocorrer as chamadas sinapses neurais, né? Que são, o que são sinapses neurais? São caminhos do pensamento, vamos dizer assim. Então, a pessoa acaba criando um padrão de pensamento. A pessoa negativa, diante de uma situação, o pensamento dela vai percorrer um caminho que vai levar a um sentimento de pessimismo, né? As conexões neurais se dão por esse caminho. A pessoa com mentalidade positiva, a mesma situação leva ela a um outro caminho de pensamento. Isso pode ser identificado, tá? Isso pode ser mapeado hoje aí pelos equipamentos de exames médicos aí, né? Não sei o nome desses equipamentos, mas enfim, são as regiões do cérebro que são ativadas e esses equipamentos médicos vão identificar essa ativação elétrica, né? Esse circuito elétrico que se forma. Eu vou citar um exemplo aqui. O Dr. Laírio Ribeiro cita muito o caso de chegar para dois pedreiros construindo uma grande obra e pergunta para um assim, o que você faz? Ele diz, eu coloco um tijolo sobre o outro. Aí pergunta para o pedreiro do lado dele, que está assentando tijolos, fala, o que você está fazendo? Ele diz, eu estou construindo um grande museu, estou construindo um monumento, eu estou construindo uma grande catedral, a maior catedral, né? Um consegue ver na profissão dele que ele é apenas um colocador de tijolos, um assentador de tijolos. O outro se vê como construtor de um grande edifício. Quer dizer, isso revela duas condições mentais diferentes, tá? A maneira como as pessoas veem a vida. Então, quando você começa a fantasiar, começa a sonhar mesmo, literalmente, sonhar acordado, e você vai alimentando o teu cérebro com isso, então o teu cérebro começa, o teu subconsciente começa a entender que você é aquela pessoa. Ele entendendo que você é aquela pessoa, ele te coloca num padrão vibracional mais elevado. E quando você alcança um padrão vibracional mais elevado, você sintoniza com pessoas que estão na mesma frequência. Ou pessoas que já estão na mesma frequência, ou pessoas que estão de forma inconsciente buscando essa frequência. E aí os negócios começam a acontecer. Eu vou citar um exemplo aqui, bem simples. Se você tiver um copo cheio de óleo, e o óleo normalmente ele tem uma densidade menor do que a água. Se você quiser remover esse óleo do copo, sem tornar esse copo, sem virar esse copo, o que você pode fazer para isso acontecer? Você pode colocar água no copo, porque a água ela é mais densa do que o óleo. Então ela vai se acomodar no fundo e ela vai empurrando o óleo para cima. E quando você encher o copo de água, o copo não terá mais óleo. Todo aquele espaço estará ocupado pela água, porque a água tem uma densidade maior. Então, se a tua mente está cheia de pensamento negativo, de medo, de temores, o que você tem que fazer para substituir?
Imagina que o pensamento positivo, que a ousadia, que o sonho, que a coragem, que o desejo tenha uma densidade maior do que os pensamentos negativos. Então começa a encher esse recipiente do teu cérebro com pensamento positivo. E à medida em que você vai fazendo isso, o negativo ele vai entornando e vai sendo mandado embora. Então tenho essa analogia de como é que você vai fazer essa substituição de um padrão mental negativo para um padrão mental positivo. Sinapses neurais formam um padrão de resposta característico de cada indivíduo. Ou seja, cada indivíduo responde de forma diferente para situações semelhantes. Quem determina isso são as sinapses neurais que nós construímos ao longo dos anos, ao longo da nossa vida. E nós construímos isso com base nas nossas experiências, com base naquilo que nós ouvimos desde os dias em que estávamos no ventre da nossa mãe, aquilo que ouvimos e vivenciamos na nossa infância e passamos a viver na nossa adolescência e depois na nossa fase adulta. Nós construímos esse padrão mental, mas ele pode ser substituído a partir de uma interferência consciente agora. Agora estou consciente, eu conheço essas minhas deficiências e eu vou agir de forma consciente para mudar esse padrão. Tá bom, pessoal? Mas eu preciso que vocês comecem a praticar isso e no próximo encontro me contem como é que vocês estão fazendo isso. Porque se vocês não puserem isso em prática, no próximo encontro eu vou falar mais um monte de coisa e vocês não vão pôr em prática, porque vocês estão esperando um dia, um momento, uma hora apropriada para isso acontecer. O momento, o dia, a hora apropriada é agora, não é nem amanhã cedo. Isso tem que ser começado agora, urgente, tá? Porque senão a gente só vai empurrando com a barriga e as coisas não acontecem de verdade. A partir do momento que você começa a entender isso e começa a trabalhar isso, vou usar uma outra analogia, você começa a ter um magnetismo e aí é aí que vai funcionar a lei da atração. O que é o magnetismo? Você pega um ímã e você consegue aproximar com esse ímã todo o metal que tem propriedade magnética, porque ele atrai. Agora, dependendo da situação, esse mesmo metal, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas essa é a minha área, é a minha formação, a metalurgia. Você pode pegar um ímã e submeter um tratamento térmico e você desfazer toda essa propriedade magnética dele. E daí ele não atrai mais nada, por força de um aquecimento. Isso se dá por um aquecimento até uma determinada temperatura e depois por um resfriamento muito, muito rápido. Então você desconstrói a estrutura cristalina que ele tinha anteriormente, ele assume uma outra estrutura e deixa de ter magnetismo. Tá? O nosso objetivo aqui é o contrário. Nosso objetivo aqui é que as pessoas que ainda não se sintam magnetizadas, não consigam atrair o sucesso como gostariam de atrair, a nossa ideia é que vocês se magnetizem a partir das próprias experiências da vida. Se o calor e o resfriamento rápido, o choque térmico, transforma um metal, uma estrutura metálica magnética ou faz com que ela perca esse magnetismo, a nossa ideia é que as nossas experiências, que as dificuldades da vida, quando bem refletidas, quando bem pensadas, elas, em vez de nos desconstruírem, nos colocarem para baixo, elas nos coloquem para cima, sabendo que nós somos capazes disso. Aí que entra a chamada inteligência emocional. A inteligência emocional é justamente a capacidade de cada indivíduo enfrentar com maturidade, com criatividade, as dificuldades que surgem. Tá? Todos nós temos a intenção de fugir de problemas. Eu, quando me deparo com um problema, eu tendo a me deprimir, me frustrar, mas de posse desse conhecimento, então a gente entra com uma interferência racional. É nesse momento em que a nossa razão tem que agir em nosso benefício. Os nossos resultados são fruto de duas situações. Do que a vida faz com a gente
dependendo da postura e do comportamento de cada um, ou então resultado do que nós fazemos com a vida, né? Vocês lembram da musiquinha lá? Vida leva eu, né? Deixa a vida me levar. Então, tem aquelas pessoas que simplesmente a vida conduz, né, para lugares que ela nem imagina. Aonde a vida levar, tá bom. Agora, tem aquelas pessoas que definem aonde quer chegar. Quem planeja tem futuro. Quem não planeja tem destino. Quem planeja tem futuro. Ele sabe o que quer construir e constrói. Então, mira nas estrelas e acerte na lua, que já está de bom tamanho. Os nossos sonhos têm que ser muito elevados, os nossos desejos, as nossas ambições têm que ser muito grandes, porque se não conseguirmos tudo isso, aonde nós chegarmos já vai estar de bom tamanho, pode ter certeza disso. Antes de nós, de fato, né, arregaçarmos as mangas e dar a cara a tapa, nós temos que resolver algumas pendências. E com certeza o que nós somos hoje, no presente, são as sombras do passado que estão, que fizeram de nós o que nós somos. Se essas sombras são favoráveis, beleza, mas se elas não são favoráveis, nós precisamos resolver essas sombras, né? E essas sombras refletem na vida amorosa de uma pessoa, refletem na vida financeira da outra, refletem no comportamento moral, refletem na autoestima, refletem na saúde, enfim, em todos os segmentos da vida. Essas sombras do passado, às vezes, se tornam uma verdadeira assombração. A pessoa não sabe disso, ela sofre por anos, uma vida toda, mas ela está vivendo as angústias que estão no seu nível subconsciente, ela não tem acesso na sua consciência, ela não sabe exatamente por quê, mas o objetivo não é a gente levantar as razões por que nós somos o que somos. O objetivo é entender o que nós somos, precisa ser resolvido, olhar para o passado e conversar com eles, olha aqui, ó, não quero papo com você, você não interfere mais na minha vida, porque a partir de hoje eu sou isso. Nós não podemos mais criar a sombra da sombra. Isso tem que ser resolvido. Não podemos ficar pensando que carregamos uma forma de maldição do nosso passado. Então, nosso passado não pode se refletir no nosso presente como se fosse uma maldição. Ah, eu sou amaldiçoado, aquela pessoa prospera, aquela pessoa consegue, eu não consigo. Não, ninguém é amaldiçoado. O que muda é apenas o comportamento, o que muda é a maneira como nós enxergamos a vida. E é por isso que nós estamos trabalhando, né? O nosso grande propósito é trabalhar a inteligência emocional de cada um. Como já dissemos, inteligência emocional é a habilidade que temos de lidar com as dificuldades. Um diagnóstico perfeito de uma inteligência emocional baixa é quando nós nos deparamos com as dificuldades e a nossa tendência é fugir das dificuldades. Se alguém já olhou para o negócio da terra e os dias estão se passando e diz eu não consegui nada e eu acho que é melhor eu procurar fazer outra coisa, isso já é sinal de uma baixa inteligência emocional. Mas você não está condenado. Isso pode ser mudado e é por isso que nós estamos nos reunindo toda terça-feira e vamos continuar nos reunindo. Os hábitos que foram desenvolvidos a partir de padrões negativos de pensamento e que nos levam a resultados desfavoráveis só podem ser superados se novos hábitos forem desenvolvidos a partir de padrões positivos de pensamento que nos levam a resultados positivos. Então lembrem, né, da ilustração do óleo e da água. Você só pode substituir um produto ou uma solução ou uma substância que está num recipiente quando você coloca uma outra substância mais densa e que seja numa quantidade no mínimo igual. Você é o que você é porque por causa dos teus pensamentos que se repetiram ao longo dos anos. E esses pensamentos levaram a comportamentos repetitivos ao longo dos anos, ao longo da tua vida. Então imagine o quanto você tem que pensar agora, ao contrário, você tem que pensar de forma positiva para substituir esse pensamento. E é só isso que eu estou querendo de vocês, é isso que eu estou tentando perguntar quando eu falo do anjo no mármore, enfim, esse papo aí, né? Eu quero saber o que é que vocês estão fazendo para jogar fora, para eliminar esse lixo de um sentimento negativo
que mantém vocês no mesmo lugar. O que é que vocês estão fazendo para substituir isso aí, né? Para encher o cérebro de vocês, a mente de vocês, e que isso se transfira, né, para a emoção, que depois se enraize no instinto e que isso se torne, então, vamos dizer assim, uma marca de cada um comportamento padrão de cada um. O que é que vocês estão fazendo para que isso aconteça? Mas isso é urgente. Nós já estamos no nosso quarto encontro. E eu já gastei bastante saliva, eu já bebi umas 6 garrafinhas dessa aqui de água. E essa água tem que valer alguma coisa, né, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Pra mim tá sendo um chacoalhão. Cada dia, assim, é que assim, né, o ser humano, ele é meio acomodado, então a gente acha sempre que tá fazendo tudo que pode, mas se a gente procurar bem, a gente não tá fazendo nem metade do que a gente pode, né? O que eu quero é só treinamento mental, só isso. Repetição de palavras positivas. Ah, mas eu falo e não muda em nada. Mas eu disse para vocês, o cérebro, ele não distingue o que é verdade e o que é mentira. Vai falando, vai repetindo. Quando o teu subconsciente começar a aceitar isso vai se refletir no teu consciente. Mas primeiro é esse trabalho interno, esse trabalho de interior, de mentalidade. A formação de uma mentalidade que esteja o mais próximo daquilo que vocês viram, das características do comportamento empreendedor. Todo empreendedor de sucesso, isso foi catalogado pela ONU, em todo o mundo, eles catalogaram 10 características comuns a essas pessoas que não se conheciam. O empreendedor de sucesso do Japão, ele tem comportamentos parecidos com o empreendedor de sucesso da Austrália, que tem comportamento parecido com o empreendedor de sucesso dos Estados Unidos. Eles não se conhecem, eles não combinaram. Um ligou para o outro e falou, cara, eu sou assim, você tem que ser assim. Não. Entendeu? Então, por isso que eu preciso que vocês decorem as características do comportamento empreendedor e use isso como espelho. E assim, né, é uma coisa que eu tenho aprendido muito, assim, eu era católica, né, então eu passei a ser evangélica tem uns 4 anos. Essa igreja que eu vou, eles praticam muito a gente ter autoconfiança, falar palavras positivas. Isso que você está explicando, assim, tem muito a ver com o que a igreja está falando. Quando você vê lá atrás como você era, como é a casa onde estão seus pais, você vê a diferença, você toma um choque, assim, de... Meu Deus, o quanto que eu evolui, como eu queria que eles... E assim, eu tô tentando trazer para eles parar de reclamar, pensar positivo, porque daí parece que as coisas só dão ruim, daí só fala negatividade, daí parece que as coisas só vão dar ruim mesmo. Então eu tô tentando trazer isso para eles hoje, assim. Então eu entendo tudo que é uma missão, né? A gente tem uma missão, né? Abençoar e ser abençoado, mas assim, trazer as pessoas pro lado de Deus, pro lado do tirar o pessimismo, o lado do pensar sempre positivo. Por mais que as coisas dêem errado, pensar que deu errado por algum problema que lá na frente poderia acontecer, né? E a luta é grande. Porque as dificuldades vão acontecer, os problemas vão acontecer. Agora, o que muda é a maneira como a gente se comporta diante dessas dificuldades. O trabalho de você pensar positivo é o mesmo de pensar negativo. Né? Ninguém tem que pagar uma taxa para pensar positivo, assim como ninguém paga uma taxa para pensar negativo. Tem alguém interessado nisso, né? No nosso pensamento negativo? Tem alguém que veio para roubar, matar e destruir. Tá? Então ele está ali no nosso encalço o tempo todo. Ele não conversa com a gente em voz, né, por vibração das cordas vocais, ele nem tem corda vocal, mas ele fala com o nosso interior. Ele conversa com o teu subconsciente, ele não conversa com o teu racional, ele conversa com o teu aquela parte, vamos dizer, que a gente pensa que está escondida dentro de nós. É lá que ele está conversando. À medida em que ele vai dando as sugestões de derrota e a gente vai cedendo, a gente vai baixando o nível de vibração. E no momento em que você entra em sintonia com aquela vibração,
com aquela frequência vibracional, aí ele nada de braçada, tá? Aí ele vai sugerindo cada vez mais tragédia e constrói na nossa mente uma tempestade. É como se nós estivéssemos em alto mar, no meio de uma grande tempestade. Então, de posse de toda essa informação, o que nós podemos fazer agora? É policiar o nosso pensamento. Mas não apenas cuidar do que nós pensamos agora, nós temos que desfazer todo um padrão que foi construído ao longo dos anos. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre autossabotagem, né? Você já deve ter ouvido falar sobre esse termo, mas a autossabotagem é consequência das nossas crenças limitantes. E a autossabotagem ela existe para nos poupar, tá? Então, quando a gente vai enfrentar uma situação desafiadora, já essa nossa mente subconsciente, ela chega e diz, olha, melhor você não entrar nessa, não vai dar certo, você vai se frustrar, vai passar vergonha, as pessoas vão zombar de você, vão rir de você, tá? Aí, então, a gente já se sabota, aí é melhor deixar isso para lá, tá? Eu quero citar aqui 2 exemplos, né? Um exemplo de autossabotagem e o exemplo de uma pessoa que tinha um elevado nível de inteligência emocional e não se sabotou. Então, vocês já ouviram falar da guerra entre o povo de Israel, se não me engano, contra os filisteus, e no meio dos filisteus, ou seja, no exército inimigo, havia um gigante chamado Golias, né? O gigante Golias. E todo o exército de Israel estava recuado, porque pelas crenças limitantes deles, eles já haviam entrado em processo de autossabotagem, e na mente deles, embora eles não tivessem ainda lutado entre eles, mas na mente deles a guerra já estava perdida, né? Isso não se tratava de um homem apenas, se tratava de um exército, né? Para eles, a guerra já estava perdida, porque no exército inimigo tinha um grande homem poderoso, né? Habilidoso na guerra, e então essa derrota já existia. E aonde estava essa derrota? Sem que o sangue tivesse sido derramado, a derrota já havia acontecido. Estava na mente de uma nação inteira. Aí chega um sujeitinho baixinho, miudinho, ruivo, e ele disse que ia enfrentar o gigante. Aí puseram as vestes de soldado nele, aquilo era feito de metal, era aquela coisa, né, tirava toda a agilidade dele. Ele não aceitou aquilo, e tudo que deram para ele de material bélico, material para enfrentar aquele inimigo, ele deixou de lado, e ele foi então ao encontro daquele gigante. Antes dele acertar a cabeça daquele gigante, antes dele derrubar aquele gigante, ele já tinha ganhado a guerra. E aonde ele tinha ganhado a guerra? Na mente dele. E ele vai apenas com uma funda, né? Vamos falar, para quem conhece hoje o estilingue, ele foi com um estilingue, e ele passa por um riacho, e ali ele pega 5 pedrinhas, e quando o gigante pergunta se por acaso ele é um cachorro, né, para ser afrontado por um pedaço de gente, e ele diz para o gigante, você vem a mim, assim, 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 mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Parem para pensar no tamanho dessa confiança. Então nós poderíamos estabelecer aqui até uma dinâmica. Cada dia, quando vocês acordarem, lembre-se que vocês têm um Golias para enfrentar. E aí façam uma pergunta, de que maneira eu vou enfrentar esse Golias? Eu vou ficar acuado, acuada? Eu vou ficar na retaguarda, ou eu vou avançar e vou enfrentar esse gigante? Entendeu? Mas lembre-se disso que nós estamos falando aqui agora e coloque isso em prática, como se as atividades do dia fossem um gigante Golias a ser derrotado, tá? E falem da doTERRA para quantas pessoas vocês puderem falar, mesmo que ainda hoje a técnica não seja a melhor, mesmo que ainda hoje vocês não consigam o resultado que gostaria de conseguir, mas lembrem-se que vocês estarão se exercitando para que
Sem esse exercício do hoje, amanhã vocês não serão melhores. Assim como sem o exercício de repetir pensamentos positivos, amanhã vocês não serão pessoas de mentalidade positiva, tá? Então coloque isso em prática o quanto antes possível. Essa questão de projetar o futuro dos nossos sonhos e visualizar esse futuro no telão da nossa imaginação é algo que a gente deve fazer consecutivamente por 21 dias. Quando vocês fizerem isso, monitorando, cuidando, isso terá se tornado uma rotina na mente de cada uma de vocês. Isso vocês vão fazer para o resto da vida sem esforço. Mas por 21 dias vocês vão precisar se policiar e fazer isso diariamente, de preferência ao amanhecer do dia, acordou, não saia rapidamente da cama. Feche os olhos e faça esse exercício. E ao final do dia, antes de adormecer, faça esse exercício novamente e melhor seria que você adormecesse no meio desse exercício. Existe uma outra passagem na vida do povo de Israel, que era que quando eles estavam oprimidos, e tudo que eles produziam, esse povo estrangeiro, esses inimigos, vinham e tomavam, enfim, eles já não estavam passando fome, num sofrimento muito grande. E Deus então fala com Gideão, né? E Gideão é chamado então de varão valoroso, e Deus chama ele para a libertação do povo de Israel. Quando ele convoca o povo, se não me engano, aparecem lá 30 mil voluntários. E aí ele faz o primeiro teste, ele pega e chama eles e fala para eles assim, que os covardes podiam voltar. Se não me engano, acho que algo em torno de 20 mil covardes voltaram. E permanece ali com ele em torno de 10 mil. Depois ele faz mais um teste e quando eles vão beber água, ele separa então aqueles que alcançam a água com a boca, colocam a boca na água, e aqueles que trazem a água até a boca. E aqueles que se encurvam sobre a água para beber a água foram excluídos e permaneceram com ele só 300 homens. De 30 mil, ele ficou com 300 homens. Isso é um percentual muito pequeno. E foi com esse percentual que ele ganhou a guerra. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Vocês não têm que pensar em quantidade de pessoas, tá? Formar uma rede com 100, 200 pessoas. Vocês precisam de qualidade. E a pessoa que entrar no negócio e depois ela sair, pode ter certeza, ela faz parte, desculpa aqui a péssima comparação, mas faz parte dos 20 mil covardes que desistiram, tá? E são mais os que desistem, são mais os que fracassam, são mais os que voltam atrás do que aqueles que avançam e têm sucesso. Na verdade, o número de pessoas bem-sucedidas no mundo, e aí incluído nesse percentual as pessoas que não são assim multimilionárias, mas o percentual de ricos no mundo é em torno de 5%. Então vocês vejam que é um percentual muito pequeno. Vocês vão falar com muita gente, mas as pessoas que vão permanecer com vocês são poucas. E que isso não sirva de desmotivação para vocês. Parte para outra, porque vocês vão encontrar a pessoa certa, tá? Então, diante de tudo isso que nós conversamos, eu queria ver se vocês conseguem elencar para mim alguns comportamentos, algumas atitudes que vocês ainda não tiveram e que vocês podem adotar a partir de agora para que consigam elencar, consigam avançar no negócio do Terra, né? Vamos dizer assim, em duas frentes. Atitudes, comportamentos pessoais aplicados ao autodesenvolvimento, o que vocês pretendem fazer com vocês mesmas, né? E procedimentos interpessoais aplicados ao desenvolvimento do negócio, ou seja, na maneira da divulgação, no relacionamento com as pessoas. Alguém consegue me falar um pouquinho sobre isso?
o que dá para fazer para alavancar o negócio é aquela questão que eu falei da agenda, né? Eu costumo sair assim na rua mesmo para encontrar pessoas aí, talvez em lojas, né? Para fazer a divulgação. Como que eu faço? Eu entrego o cartão, entrego o folder com demonstrativo de alguns óleos, os mais usados, e converso com algumas pessoas aí. E assim, eu estava fazendo isso ali por 1, 2 horas no dia, né? Então talvez fazer isso por mais horas. Organizar melhor o tempo, fazer isso talvez 3, 4 horas no dia. Bacana. Com certeza vai duplicar. Sim, com certeza. Quanto mais energia você emprega, né, em prol de um objetivo, mais próximo você chega desse objetivo, né? Obrigado, Karine. Gostei da sua participação. Mais alguém, gente? Uma ideia, algo que tenha, né, um flash que ocorreu agora. O que vocês podem fazer? Bota a cabeça para funcionar. Então, eu ia comentar que eu preciso colocar em prática essa questão da agenda e certamente farei isso amanhã, logo pela manhã. Organizar o meu tempo para Bacana. dar conta de fazer o que eu preciso e não me enrolar tanto. Bacana, parabéns. Legal. Deixa eu comentar uma coisa. Sim. Eu fico pensando assim, eu não sei qual tipo de trava que eu tenho, mas às vezes eu sinto que o grande passo assim que eu dei ou que eu dou é fazer uma parte que ela no fundo ela não é muito relevante para o final. Vou dar um exemplo. No tempo que eu fazia monografia da faculdade, eu perdia muito mais tempo formatando o trabalho no computador do que lendo e escrevendo. Entende? Então, por exemplo, hoje eu sinto que eu estou fazendo uma grande coisa quando eu, por exemplo, imprimo o material, quando eu compro um curso para eu fazer, para eu, né, estudar, mas eu não coloco em prática depois disso. Perfeccionismo. Eu me travo, né? Eu não sei se ele é perfeccionismo, mas eu me travo, eu não consigo seguir adiante naquilo. Mas eu não estou falando no sentido de que eu desista, Sim. Entende? Eu só... eu também tenho esse problema, né? A gente se apega tanto a detalhes e o que importa mesmo a gente não faz, né? E tem aquela frase, aquela famosa frase que diz: o feito é melhor do que o perfeito. Então, às vezes a gente quer fazer tão bem feito e perde tanto tempo nisso. Vou voltar um pouquinho atrás do que nós temos conversado. Não se preocupe assim tanto com o detalhe, tá? Não se preocupe com os argumentos. Se preocupe mais com a vibração. Lembra disso. Às vezes a informação não é tão bacana, a exposição não é tão bacana, mas a pessoa, ela sintoniza a tua vibração, tá? Tua frequência vibracional, e ela compra a tua frequência vibracional. Por mais que muita coisa não foi bem explicado, ela não entendeu bem, tá? E, gente, todo mundo capta essa frequência vibracional. Os animais, o vagabundo, quando ele entra numa propriedade alheia, ele entra numa frequência vibracional condizente com aquela situação. E o animal, o cachorro que está de vigia ali, ele capta isso e parte então para a defesa do ambiente, da casa. Há poucos dias eu estava falando aqui em casa a respeito do meu avô. Nós também somos evangélicos, né? E meu avô era um homem sem instrução, um homem sem conhecimento bíblico, um homem sem letra. E ele falava de Jesus Cristo para as pessoas, e as pessoas viviam na maior perdição, e as pessoas se convertiam sem grandes argumentos. Eu já sou uma pessoa que li tanto a Bíblia, mas eu não tinha essa facilidade do meu avô. Eu começava a falar com as pessoas e percebia que as pessoas não se interessavam pelo meu assunto. Porque vocês já ouviram contar aquela história, né, uma ilustração apenas, que o camarada ele queria emprestar o martelo do amigo dele. E no caminho ele foi pensando e ele pensou: o fulano não vai querer emprestar o martelo para mim. Ele é muito exigente, muito cuidadoso,
e ele vai dizer isso para mim, mas daí eu digo isso para ele, cria um argumento na mente dele, mas ele vai dizer isso, mas aquilo, mas... Ele construiu um diálogo interno no decorrer do caminho. Quando ele chegou lá, tocou a campainha, o amigo atendeu e ele falou lá uns palavrões para o amigo e falou que não precisava do martelo dele, enfim, falou uns desaforos e veio embora. Ele nem chegou a pedir o martelo para o amigo dele, porque na mente dele o amigo não ia emprestar o martelo para ele, né? Então, quando você vai falar do negócio do terra, se a tua emoção está programada para uma decepção, para um insucesso, o insucesso é certo. E ninguém vai bater na tua porta e dizer, olha, eu vi dizer que você trabalha com um negócio de uns óleos essenciais maravilhosos e eu quero entrar nesse negócio. Olha, a possibilidade disso acontecer é menor do que a possibilidade de acertar na Mega Sena. O nosso treinamento tem sido focado nisso. É isso que nós precisamos mudar. Frequência vibracional, atração. No momento em que você se sintoniza na frequência do sucesso, todos que vibram nessa frequência vão, de alguma forma, ser atraídos a você, tá? Mas alguém gostaria de falar de algum comportamento que deseja, né, que ocorreu e que pensa em aplicar no seu dia a dia, implementar no seu modo de vida, no modo diário de vida? A Raquel e a Lívia não falaram nada. Querem falar? Assim, como a Kate falou, eu tenho muito isso em mim, de ter essa trava, de pensar que não vai dar certo. Eu até me imagino dando certo, fazendo várias ideias, criando, mas, no final, parece que o medo vem e, predomina. Então, você saiba de uma coisa, você até aí está tudo normal, tá? Você está dentro da normalidade. Isso é comum, né? Todos nós que estamos aqui, inclusive vou dizer uma coisa para vocês, um dos motivos por que eu estou dando esse treinamento é porque no momento em que você treina alguém, você se treina também, tá? Então tudo isso que eu estou falando para vocês são limitações que eu também vivo e eu também estou trabalhando isso em mim. O nosso objetivo aqui não é um encontro de perfeitos, é de nos aperfeiçoarmos. Então, que isso não seja motivo para ninguém desistir. Dizer, eu sou assim, é uma maldição, estou fadado ao fracasso, isso não vai mudar na minha vida. Não, isso vai mudar sim, nós vamos continuar insistindo. E todos nós que permanecermos aqui e que pusermos, de fato, esses conceitos em prática, teremos sucesso. E um ano, gente, preste atenção nisso, um ano é um tempo assim extraordinário para uma grande mudança. E um ano passa muito rápido, tá? Quem sabe daqui a um ano nós vamos estar lembrando da conversa de hoje. Sim, o que eu gostaria até de falar. Já tem um tempo, né, que eu tenho lido muito sobre essa questão de mudança de hábito de pensamento, né? Que eu também vamos colocar assim. Tinha muito isso de que, não vou fazer porque não vai dar certo. Não dá, porque já passei muito tempo. Até uma das últimas conversas que eu tive com a Kate, contei para ela que eu voltei para fazer um vestibular e passei, que aí eu vou voltar para uma faculdade que eu gostaria de fazer, que é de biologia. Sim, eu já tenho faculdade de administração, mas sempre quis ir para uma área de educação, né? E eu sempre adiava, porque eu achava que era tarde, mas, assim, com isso de eu trabalhar minha mente, de que eu posso, que eu consigo, eu tentei e passei. Olha aí. Mas parabéns. Eu ainda tenho muito que trabalhar isso, justamente essa questão de pensar o positivo, que vai dar certo, não desistir, ir até o final. Então, assim, eu até tô adorando essas nossas aulas às terças, né? Porque fala muito sobre isso, assim, e eu fico pensando, realmente, eu tenho que pensar isso, eu tenho que trabalhar isso, aquilo na minha mente. E você falou uma coisa muito interessante, Lívia, você falou assim, eu era, tá? E esse eu era, pessoal, não importa se você era há um minuto atrás, mas tem que ser eu era. Tudo que há de negativo
na verdade não havia, tá? Nem que seja um minuto. Eu era uma pessoa extremamente pessimista há 30 segundos atrás, mas de 30 segundos para cá eu mudei, de 10 segundos para cá. O importante é que o presente ele é constituído apenas de 3 segundos, né? 3 segundos ou 3 minutos, eu não sei, mas é um tempo muito pequeno, é o que se pode chamar de presente, tá? Então, procure elencar, levantar, fazer um levantamento de tudo o que atrapalha e dizer, isso ficou no passado. Ah, mas isso está refletindo na minha... É apenas reflexo. Porque agora você... É como se você tivesse com um pedaço de pau na mão, matando um monstro. E de repente você olha para o monstro, ele está se mexendo, vai lá e dá mais umas pauladas nele. Tá? E esses monstros do passado têm que ser destruídos, têm que ser banidos, varridos das nossas vidas com essas pauladas, né? Pauladas da colocação afirmativa, da esperança, da confiança, da autoconstrução, a construção de uma pessoa de sucesso. Tá bom, gente? Eu relacionei aqui umas frases bastante interessantes para citar para vocês e gostaria que vocês pensassem sobre elas. Uma frase de Henry Ford: se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Frase de Michelangelo que já citamos bastante: vi um anjo no bloco de mármore e simplesmente fui esculpindo até libertá-lo. Quando alguém perguntou para ele, mas como é que você faz esculturas tão maravilhosas? Ele diz, eu apenas primeiro vejo o anjo no bloco de mármore, depois vou lá, vou esculpir até libertar, até ele dar a forma. Coitado, ele está encoberto, né, por uma camada de mármore, eu vou remover esse mármore até que esse anjo dê as caras. Eu sonho minha pintura, então eu pinto meu sonho. Uma frase de Van Gogh. Outra frase de Van Gogh: os pescadores sabem que o mar é perigoso e a tormenta terrível, mas este conhecimento não os impede de fazer-se ao mar todos os dias. E mais uma frase de Van Gogh: grandes realizações não são feitas por impulso, mas por uma soma de pequenas realizações. Traduzindo em outras palavras, grandes realizações são feitas pela soma de pequenos atos pensados. Essa frase aqui que nós vimos no filme Tempestade: não faça drama o que não é drama. E para o camarada lá, o avião havia caído, estava no alto de uma montanha, com geleira, com neve, e só haviam 2 sobreviventes, ele e a moça lá. E para ele ainda aquilo não era drama. Não podia fazer daquilo um drama porque não era drama, né? E por último, a frase que eu li hoje, não sei quem é o autor: quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o poder da autoimagem. Como construir a autoimagem de um vencedor. Nós já temos trabalhado isso ao longo dos dias, mas vamos fazer uma abordagem mais aprofundada sobre esse assunto. Lição de casa. Tarefa para casa. Relacionar comportamentos de autossabotagem no seu dia a dia. Relacionar comportamentos positivos a serem adotados para substituir padrões de autossabotagem. Todos nós sabemos que a matéria se expande quando ela passa por um processo de aquecimento. E eu espero que vocês se sintam aquecidas, expandindo o potencial, a confiança e a fé. Se sintam maiores e melhores e mentalmente mais elevadas e que possam alcançar um nível superior. Eu espero que isso seja fruto dos nossos encontros, que isso seja fruto do nosso trabalho semanal. E quero fazer uma citação bíblica que está em Hebreus 12, versículo 2. O apóstolo Paulo disse assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, eu disse apóstolo Paulo, mas a carta aos Hebreus não foi assinada por ninguém, mas a gente imagina que foi Paulo que escreveu. Então ele está dizendo aqui que o próprio Jesus se valia de um argumento de motivação para continuar na sua missão. Ele sabia que tinha que enfrentar a cruz.
o martírio, o sofrimento, a angústia e a morte. Mas ele não olhava para esse fato em si. Ele olhava para o gozo que lhe estava proposto, porque ele sabia que se ele não levasse em consideração toda essa afronta e superasse tudo isso, ele se assentaria à destra do trono de Deus, né? O Criador de todas as coisas, e ele seria entronizado por esse Deus. Era a recompensa que ele aguardava. E isso então lhe deu a condição de enfrentar todas essas dificuldades. Então, quando eu peço muito para vocês visualizarem o anjo no mármore, é exatamente isso que eu estou dizendo. Olhem para uma grande recompensa. Construam mentalmente uma grande recompensa para que essa grande recompensa seja maior do que as dificuldades que vocês terão de enfrentar ao longo desse percurso. Desejo a todos vocês uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.